Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan. Daqui a pouco vou estar na Santos Imigrantes para pegar a caravana de sócio, né, o sócio rei. E antes de ir para lá a gente vai soltar um pré-jogo aqui rapidinho, né. O Santos que tem algumas mudanças, né, para esse jogo contra o Atlético. Vai entrar o Lucas Pires, né, no lugar do Felipe Jonathan, que machucou, né, o Felipe Jonathan machucou o ligamento cruzado anterior, vai passar por cirurgia, provavelmente vai ficar fora o restante do ano. Vai ter até um vídeo depois sobre isso, né. Lucas Pires tende a entrar no lugar, né, ele que teve uma disputa com o Gabriel Inocêncio, né, nos treinamentos, Gabriel Inocêncio que vem agradando, né, o Odair e a sua comissão, né, que bom, porque o Santos precisa realmente, né, tá precisando de alguém se firmar ali na lateral, acho que até que a lateral direita é mais grave, mas enfim, bom que a gente tenha mais opções ali pelo lado esquerdo, né. Do lado direito segue o Natan, né, o João Lucas ainda não está recuperado, então o Natan vai ter essa sequência aí de titularidade, né, até o João Lucas voltar, e ainda acredito que mesmo quando o João Lucas voltar, a exemplo do que está acontecendo com o Messias, por exemplo, o Natan vai seguir como titular, né, o Natan vai seguir alguns jogos como titular. O Messias na zaga, né, o Joaquim não está recuperado ainda de lesão, e ao lado dele o Eduardo Bauerman, que fez uma partida segura, né, contra o Audax italiano, não teve aquelas questões de apostas e enfim, a gente percebe que nada afetou a parte mental dele, vai seguir também na zaga, isso é ótimo, inclusive parabéns ao Bauerman por não se deixar abater, né, por isso, por toda essa questão extracampo. Meio campo segue com Dodi e Rodrigo Fernandes, né, até aí pra mim ok, são os dois volantes ideais, né, do elenco do Santos. Aí um pouquinho mais à frente o Lucas Lima. E aí no ataque a gente tem uma nova mudança, né, com o Soteldo suspenso, né, o Mendonça vai entrar no lugar dele. Mendonça que até faz seus golzinhos, né, ajuda, de vez em quando faz um gol ou outro, aí já tem 4 gols, se eu não me engano, né, com a camisa do Santos. Ajuda, né? Querendo ou não, também é a única opção que tinha, né? O Lucas Barbosa lesionou o ligamento do tornozelo. O Lucas Braga segue fora, né? Segue no departamento médico, então acaba que o Mendonça era a única opção de ataque, né? Por que eu falo que ele era a única opção de ataque? Porque o Santos tinha a opção de povoar o meio campo, né? Antes do Soteldo voltar de lesão, o Odair optava muito por povoar o meio campo, né? A gente teve vários jogos que teve 5 jogadores de meio de campo, né? Quando ele já estava com 2 meias, por exemplo, atuou na Bolívia com o Ivonei e Lucas Lima, depois o Daniel Ruiz e Lucas Lima. Então ele optava por isso, né? Por povoar o meio campo. Eu acho até que seria uma decisão válida para hoje, né? Devido à qualidade do elenco do Atlético, acho que seria até interessante da parte do Odair de povoar o meio campo nesse jogo específico, né, contra times mais fortes que o Santos, né, apesar de ser a maioria, mas apesar do elenco ser fraco, né, alguns jogos a gente vai precisar de agredir mais, né, a gente vai precisar da qualidade do Soteldo, e em outros jogos seria interessante, claro, manter o Soteldo titular, claro, mas povoar mais esse meio de campo, né. A gente tem do outro lado jogadores de muita qualidade, né, como o Hulk, Paulinho, Zaratio, um monte de jogadores, né, do Galo que são o elenco é bem qualificado, né. Seria ideal o Santos povoar esse meio de campo, né? Ideal não, né, seria interessante. O Odair opta por manter o time mais ofensivo, né, e aí até aí ok, até porque essa escalação, claro, tirando quem tá lesionado e quem tá de fora, né, suspenso, no caso do Soteldo, essa escalação passa muito perto do que eu acho a ideal, né, para o Santos. João Paulo, né, Natan e outro, entre os disponíveis, acho que o João Lucas, mas enfim, Natan, aí a minha zaga seria Joaquim e Bauerman, mas o Joaquim está lesionado, então é Messias e Bauerman. Na lateral esquerda eu colocaria o Felipe Jonathan, mas o Felipe Jonathan tá machucado, né. Aí o meio campo para mim é esse mesmo, Fernandes, Dodi e Lucas Lima. No meu ataque seria Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo, mas Soteldo suspenso, tá o Mendonça. Então assim, tá perto do que eu considero o ideal se todo mundo jogasse bola, né? Se todo mundo desempenhasse o máximo que pode. Como tem sido uma dificuldade, então eu entendo que
alguns jogos precise recompor mais, né, povoar mais o meio de campo. Eu acho que hoje era um jogo para isso, né? Mesmo que passe perto da minha escalação ideal, acho que hoje era um jogo para povoar mais o meio de campo ali devido à qualidade dos jogadores do Atlético, né? São muitos jogadores bons, um elenco de altíssimo nível, apesar da má fase deles, né? É muito estranho, né, que o Atlético comece numa sequência ruim da Libertadores, né? Uma sequência de 2 derrotas, Libertad em casa e pro Atlético Paranaense fora, né? Eles que já estão se complicando no grupo da Libertadores, né? E no brasileiro a gente torce para que eles comecem mal também, né? Perderam do Vasco, né? E aí tem o jogo agora para eles, na visão deles, né? De se recuperarem contra um Santos que é fragilizado, né? É um Santos que é fragilizado. Da nossa parte, né? Tem essa possível demissão do Kudê, né? Essa má fase tática e técnica do time do Galo, apesar de serem, na teoria, mais qualificados, né? Não tem sido bem aproveitada essa qualidade técnica deles, né? O Kudê, né, tem jogado algumas falas aí na imprensa, né? O que repercute mal com os jogadores e com a diretoria. Então fica aquele clima meio ruim, né? Aquele clima ruim entre jogador, diretoria e técnico. A gente tenta se apoiar nisso, né? Numa possível tentativa de troca de comando por parte dos jogadores, né? Aquela famosa panelinha. A gente torce para que o Atlético também, os jogadores, né, estejam com esse pensamento para nos ajudar a vencer, né? Porque eu acho que com certeza se o Kudê perde do Santos, o Kudê cai lá no Atlético, né? Eu posso apostar com vocês que isso vai acontecer se o Kudê perder, né? Se o Santos ganhar hoje. Mas o que joga contra isso é a fama do Santos, fama e justificada inclusive, a fama do Santos de reabilitar os times que estão mal, né? O Santos tem muito isso, cara. Um determinado time tá mal, o Santos vai lá e reabilita ele, perdendo para ele, e aí a partir daí o time vai lá e recupera, né, o bom desempenho. Isso tem sido muito frequente no Santos, né? A gente espera que hoje seja diferente, né? Que hoje mude e que o Santos se recupere diante da sua torcida, né? O Santos que não jogou ainda um bom futebol o ano todo. A melhor partida talvez tenha sido contra o Grêmio ali, que teve uma certa dominância no segundo tempo. Talvez tenha sido a única boa atuação do Santos no ano, assim, e boa entre muitas aspas, né? Foi mais ou menos. Então a gente espera que hoje, contra um Galo que passa por uma crise, o Santos consiga se reabilitar diante dele. E da visão do Galo, eles vão querer se reabilitar contra o Santos, que é frágil. E aí vamos ter um jogo aí que vai ser muito difícil. A gente espera sair com 3 pontos aí da Vila Belmiro, e depois tem um pós-jogo diretamente de lá, inclusive, na Vila Belmiro, pra gente comentar o resultado, que se Deus quiser vai ser uma vitória do Santos. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, tamo junto. Nice.